Fala aí, pessoal, professor Anderson na tela. Você conhece a prova do Colégio Naval? É esse o vídeo que a gente vai resolver hoje, pessoal. Então você que está assistindo, está tentando chegar ao Colégio Naval, conquistar essa vaga, então preste atenção para ver as dicas que eu vou dar sobre o concurso. Você que nunca fez a prova, você vai saber muitas coisas interessantes sobre a prova a partir desse vídeo. Então vamos lá, vamos começar a brincadeira. O que a gente tem que entender quando a gente pensa a prova do Colégio Naval? A gente tem que entender, como todo concurso militar, em 4 pontos significativos. Como o edital funciona, quantitativo de questões e como a prova se apresenta. Você tem que ver como as questões são montadas na sua disciplina, no caso de História, e a gente tem aí um filé mignon de 10 anos de prova do Colégio Naval. Então a gente tem esses 4 pontinhos: bibliografia, como a prova se apresenta, como a sua disciplina se apresenta e os 10 anos para a gente fechar esse ponto, beleza? Então essa daí é a referência inicial que a gente vai ter nesse vídeo, valeu? Vamos lá, pessoal, vamos começar pelo edital. O edital do Colégio Naval é um edital que todo ano ele é lançado, né? E que a primeira referência que você tem que ter é qual é a capa do edital, qual é a cara do edital. Então você tem esse informativo da Marinha, que já na primeira página traz algumas datas significativas, algumas cronologias, uma cronologia aí boa para você já ter como norte, uma sequência de datas, né? E vamos passando. E aí a gente tem o conteúdo de História do Brasil, que está dentro do bloco de estudos sociais. Você tem Geografia do Brasil e História do Brasil, na mesma página tá aí História do Brasil, conteúdo de formação de Portugal até Nova República, né? Um conteúdo que nos concursos militares tem História, ESA, PSEX, Colégio Naval, é sempre a mesma coisa, né? Só que, claro, a Colégio Naval tem um nível de intensidade e detalhamento diferenciado, né? Então a gente tem que pontuar isso. Só que o grande tchan do Colégio Naval, já estou até passando de slide que não deveria passar, é que ele não tem referência bibliográfica, tá? Não tem referência bibliográfica no edital do Colégio Naval. E aí você fica, pô, Anderson, eu dou uma olhada aonde? Olha, cara, sendo bem sincero contigo, você candidato, né? Eu vou recomendar que você visite meu Drive, tá aparecendo aí na tela, né? O bit.ly/Anderson História. E lá tem 2 livros de história excelentes, Vicentino e Koshiba. São 2 livros ali, referência para concursos militares, né? E vale muito a pena você ter esse livro digitalmente. E aí é uma boa opção para o seu papiro ser realizado aí. Legal? Lembrar também que a prova do Colégio Naval, você tem a realização da prova de História no segundo dia, que é o dia que você realiza estudos sociais. Legal? Pessoal, e a sua prova? Né? Você já viu a prova do Colégio Naval? Você já viu, já conseguiu ver? A prova é disponível no site da Marinha, né? Do concurso. Você procura lá Colégio Naval, ingresso, você vai encontrar as provas anteriores. Mas eu também estou trazendo para aquele que não conseguiu ver ainda. Então vale a pena você ver essa prova. Então vamos lá. A prova de 2020, ela teve 20 páginas, aproximadamente 20 páginas. A gente vai confirmar contando. Tem a primeira página, né? E aí você vai seguindo, né? Então, assim, é uma prova que é o segundo dia, como a própria prova já coloca ali, né? Você tem estudos sociais, você tem português, você tem ciências. Então, é uma prova que você tem essas 3 matérias para realizar nesse dia, tá? E aí eu queria chamar a atenção quanto ao seguinte: você tem um quantitativo de questões de português, né? Se não me engano, são 20 questões de português, e aí depois começa a parte de estudos sociais, né? Em estudos sociais, vamos aí colocar na questão 21 a questão 26. Da questão 27 a questão 32, você tem a prova de História. Então, na prova de 2020, você teve essa montagem, beleza? E aí, você tem a prova do Colégio Naval aí na tela de vocês. Tem uma folha em branco, que acredito que ajude para um rascunho, né? Rascunho da redação também e algumas orientações no final da prova. Então, essa é a prova do Colégio Naval. Mais uma vez, estudos sociais, você tem 6 questões de geografia, 6 questões de história, 6 questões de geografia em sequência, depois 6 questões de história em sequência.
beleza? Tranquilo? Então, basicamente é isso para entender a prova do Colégio Naval. E quanto ao tipo de questão, como as questões de história aparecem na prova do Colégio Naval? De maneira bem casca-grossa. Como professor de história de concurso militar, de ESES, PSEX, Colégio Naval, né? É pré-vestibular também, mas não entra no âmbito militar, pré-vestibular, obviamente. Para mim, as questões do Colégio Naval são as mais difíceis dos 3 concursos. Tem, lógico, mestres, né, professores amigos que falam, pô, mas a SpaceX é a história do Brasil, história geral, muito conteúdo. Concordo. Mas o Colégio Naval tem umas alternativas bem complicadas, bem difíceis para o aluno. Então, assim, é uma prova que pede detalhes pesados. E aí você vê as questões, né, que estão aparecendo aí na tela. Não estão aparecendo ainda, né? Só agora está aparecendo, né? A transição. Calma, jovem, calma. Então você tem as questões, né? As 6 questões em sequência, como eu falei, são enunciados extensos. Tem a questão 32, por exemplo, vem com uma alternativa curta, mas a 31, 30, 29, 28 e 27 só pedreira. Só pedreira. Então, prepare o couro que a prova ela machuca. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, tem que ser muito sincero quanto a isso, porque você tem que estar preparado para esse nível de prova. E aí vem o filé mignon. Filé mignon, 10 aninhos de prova. Né? Filé mignon, isso aí, 10 anos de prova. O que caiu mais nos 10 anos do Colégio Naval? Somente história do Brasil, obviamente. A gente sempre mantém essa referência. E eu sempre comento que ajuda, né, a gente saber quais são os temas mais cobrados. Mas lembre-se que todo certame, né, tem a sua especificidade, tem a sua cara. Então, pode não seguir essa lista dos 10 temas mais cobrados, beleza? Mas é uma lista que eu sei que vai dar um norte, que às vezes o cara tá, pô, o que eu estudo em Brasil? Tem que dar ênfase na parte inicial de Brasil Colônia, repete bastante questão quanto a isso, tem que dar uma ênfase quanto a esse ponto. Segundo reinado também cai muita questão, né? Para contar uma coisa engraçada sobre a prova do Colégio Naval, eu reparo que a cada ano eles costumam repetir um período. Como assim? Por exemplo, em 2019 eles botaram 2 questões de segundo reinado. Né? Em 2020 eles colocaram 2 questões de Nova República, então já a minha colinha para ajudar nesse sentido, 2 questões de Nova República. Então você vai percebendo que ao longo dos anos o Colégio Naval ele escolhe um período e repete, né? A gente analisando outras provas, quando eu corrigi, né, os anos anteriores, você vai ver que é um padrão essa ideia de escolher um tema e repetir, um período e repetir. Então, essa lista ajuda bastante. Isso aqui foi a prova de 2020. Beleza, pessoal? Então, assim, esse levantamento de 10 anos, mais essa prova de 2020, já te dá um norte para mostrar que a prova ela não vai cobrar 6 questões de Brasil Colônia, ela não vai cobrar 6 questões de segundo reinado. Beleza? Então, a gente tem que ter isso em mente, porque você já chega preparado para a sua prova, para o seu concurso. Valeu? Pessoal, e o vídeo acabou, né? Eu espero que vocês tenham aprendido bastante com a análise dessa prova, com a análise desse concurso. Eu vou gravar vídeos das provas anteriores, né? Questões, analisando as provas. Acompanhem, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, né, com os amigos, que esse trabalho aqui é para ajudar vocês e eu quero a aprovação de vocês. Valeu? Obrigado e até a próxima. Tamo junto.